Agora é o seguinte, a gente tem que fazer uma reverência agora. O Dadá Maravilha, desde cedo, chegou aqui à emissora bastante emocionado, porque era amigo pessoal desse que foi um dos maiores locutores esportivos do mundo, né, Sérgio? Com certeza. Dadá? E é um homem apaixonado pelo esporte, né, o Sérgio? Não era só futebol, não. Às vezes, por exemplo, na Copa de 82, que nos marcou muito, talvez ela ficou eternizada por causa dele. Ele foi o grande narrador. Ele fez com que nós ganhássemos dos hermanos lá numa facilidade. E o Luciano do Vale, mesmo sem entrar em campo, ele fazia a gente entender o futebol. Isso está gravado na nossa memória pro resto da vida. É isso aí. Então, a nossa homenagem, Dadá Maravilha, olha só a reportagem para você nos dar um depoimento pessoal daquele que foi seu amigo, não é isso? Amigo do peito. Dentro e fora do campo. Jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians, que seria narrado por Luciano, os atletas fizeram 1 minuto de silêncio. O narrador foi enterrado no cemitério Parque Flamboyant, em Campinas. Ele está reclamando de dor nas costas, que era uma coisa que ele tinha. Normalmente, reclamava sempre. E eu fui ver como é que você está. Não estou legal. Aí tinha um médico a bordo, percebeu a situação. Aí fez o atendimento, o avião pousou, a gente desceu, ficou aguardando uma ambulância chegar. Aí foi para o hospital, no trajeto para o hospital, a situação dele ficou muito delicada, chegou no hospital num momento crítico também. Eu acho que ele poderia ter feito mais uma Copa do Mundo. Eu acho que ele poderia fazer o jogo comigo hoje. O Luciano sempre será uma referência, sempre serve como referência. A perda repentina abalou a família. Eu estou perdendo meu herói, eu estou perdendo meu amigo. Eu estou perdendo o amor da minha vida. Eu estou perdendo meu pai. O Brasil está perdendo a voz da emoção. Ficou legado de tudo que ele fez para tanta gente, ajudou tanta gente, colocou tanta gente para trabalhar na televisão, um apaixonado pela profissão. Não poderia ter ido de outra forma, porque o Luciano era realmente só coração. Estamos falando de um homem vitorioso, um visionário, um revolucionário, um inovador, um grande amigo, alguém que tudo que tocava virava ouro. Nós éramos muito imaturas e ele sempre, como um grande parceiro, sempre nos orientou muito. O esporte amador perdeu um grande incentivador e um grande parceiro. O Luciano é um amante do esporte brasileiro. Eu acho que os atletas brasileiros, o povo brasileiro deve muito a ele porque ele fez pelo esporte brasileiro. E eu, como jogadora de voleibol, o que ele fez pelo nosso voleibol, foi uma coisa assim linda. Convenceu primeiro! Pintou, ganhou, invadiu. Olha o gol! Olha o gol! Luciano do Vale havia completado 50 anos de carreira no passado. Filho de um comerciante e de uma professora, ele começou como locutor na Rádio Brasil de Campinas aos 16 anos. Logo se tornou referência. Uma voz que fez o Brasil vibrar e se emocionar nos gramados. É de plata, de plata, de plata! Nas quadras. É no mano a mano, joga, joga, joga! Não cai! E nas pistas. Aos 27 anos, Luciano do Vale já era o principal narrador da Rede Globo. Com ele, o Brasil descobriu o gênio Emerson Fittipaldi, o bicampeão da Fórmula 1, que anos mais tarde conquistaria também a Fórmula Indy. Na Copa da Espanha, transmitiu a partida fatídica em que uma das melhores seleções brasileiras de todos os tempos foi eliminada pela Itália, de Paolo Rossi. Entusiasta de todas as modalidades, promoveu o inesquecível amistoso de vôlei entre o Brasil e a União Soviética em 1983 no Maracanã. O então maior estádio de futebol do mundo recebeu o maior público de uma partida de vôlei. Nós encerramos este primeiro grande desafio. Novos virão. Nós estaremos sempre ao lado do esporte brasileiro. Eu acho, talvez, um dos únicos, se não o único, narrador, locutor, que conhece o esporte na sua essência. Vários esportes. Ele conhece a política do esporte, ele conhece a fundo cada esporte que ele vai lá e transmite. Então, isso era uma qualidade que ele tinha. Parceiro de Luciano do Vale na Band, o narrador Nivaldo Prieto, pouco antes do jogo entre São Paulo e Botafogo, não conseguiu segurar as lágrimas.
Em campo, os jogadores mostraram luto. Luciano do Vale já se preparava para fazer sua 11ª Copa do Mundo. De acordo com a esposa dele, embora tenha se afastado do trabalho cerca de 20 dias em 2012 por causa de um acidente vascular cerebral, ultimamente o jornalista não se queixava de problemas de saúde. Luciano morreu aos 66 anos de idade, vítima de infarto. Comovido, Maguila acompanhou o sepultamento do amigo. Muita emoção, além de eu ser fã dele, essa emoção, viu? Um grande amigo se foi. Uma direita que é um torpedo, acaba a luta, acaba a luta! Maguila! É o Luciano. Ele só não... Meus amigos, todo mundo falando dele, quem ele era, a pessoa que ele era, né? Mas ele fez uma geração gostar de vôlei, basquete, boxe, automobilismo. Quer dizer, o cara era fera mesmo, viu? Que Deus o tenha, vá em paz. E muito obrigado pelo serviço, pelo esporte aqui conosco. Na seleção de Master, eu conversava muito com o Luciano do Vale. E ele brincava muito comigo. Ele falou, Dadá, olha só a minha situação, eu botei a mão no ombro do Pelé. Agora estou botando a mão no ombro do Dadá. Eu falei, mas não tem problema não, tem gol lá e tem gol aqui também. Aí nós fomos jogar contra a Alemanha, em Campinas. E a Alemanha estava com a seleção de 74 e nós com a seleção de 70. Primeiro tempo 2-0 para a Alemanha. E os caras dando um chocolate na gente, até humilhando. Aí o Luciano chegou e falou assim, eu não quero perder esse jogo, nós temos que ganhar. Aí eu falei, ué, é só cruzar para Dadá, ué. Manda os caras cruzar para Dadá. Aí ele pegou e falou, Edu, cruza, Rivelino, lança, Jairzinho, dá pro Dadá. Rapidinho ficou 4-2, rapidinho. Aí eu peguei e conversei com o Luciano. Ele falou assim, Dadá, você para no ar. Então o Luciano me marcou demais, porque ele brincava demais comigo. E na última vez que ele veio aqui no Independência, eu conversei com ele antes do jogo, o Atlético até ganhou e ele narrou. Luciano, vai com Deus, porque eu te amo. E ontem, né, o placar de Corinthians e Atlético fez uma homenagem a Luciano do Vale. Não teve gol, porque ele não estava lá para narrar.